Vasco Ryan 2018. 2018? Fiquei curioso. Bora ver? Esse garoto tímido é o pequeno Ryan Vitor, uma das maiores promessas da base vascaína. Com apenas 11 anos, ele já tem 292 gols na curta carreira. Só em 2017, marcou 115 vezes. Caraca, desde molequinho o Ryan já dava entrevista pra gente, nem lembrava. Ajudando minha família, meus amigos. Ele é cria do Vasco mesmo, tá lá desde os 6 aninhos. O pai dele é o Valquimar, foi zagueiro do Vasco nos anos 90. E se jogasse contra o filho, hein? Ele ia apanhar um pouco. Pô, que isso, Valquimar? Cabeça de zagueirão ainda, meu garoto? Bom, Ryan é mais refinado, né? Ainda bem. Tava procurando mais aqui? Essa preciosidade. Brasileirão 2023, Inter e Vasco. Tem Ryan nessa parada também. Ryan com 16 anos. Primeiro gol como profissional. Ryan, gol! Mais jovem a marcar pelo Vasco nesse século. E agora, aos 18, é titular absoluto. Fez o gol que abriu os caminhos na vitória sobre o Melgar do Peru pela Sul-Americana. Tapa de esquerda de primeira, aproveitando o passe do Coutinho. A qualidade chama a atenção do futebol europeu. O Beşiktaş da Turquia já fez uma consulta pelo Ryan. Comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. Sendo um contrato do Ryan. Esse é um que claramente, para mim, estava jogando muito abaixo daquilo que ele pode render. Um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui. Mas não é agora. Que moral, hein? O Diniz é um paizão pra mim, tá me ajudando e tá fazendo eu crescer mais e mais ainda. E se Deus quiser, vamos trabalhar, que vai sair mais gol. Vamos ajudar o Vasco pra sair vitorioso sempre. A vitória de ontem ainda teve gol do PH e do Verratti. 3-0 Vasco na repescagem da Sul-Americana. Vai decidir uma vaga nas oitavas contra um dos terceiros da Libertadores. E que título você sonha conquistar pelo Vasco? Brasileirão. Ryanzinho, a gente vai crescendo, os sonhos vão se adaptando. O que importa é que aquele moleque tá enchendo a barreira de orgulho. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Ele tava, e isso é verdade, ontem não veio. Não meteu atestado, não. Quer dizer, teve um atestado, claro. Mas não é que ele meteu atestado, que ele realmente estava com alergia. Aí teve uma pessoa, que eu não vou falar quem, que falou, alergia à Vitória, será? Não tinha um negócio de vacina? Mas não fui eu que falei isso, foi o próprio Pedrosa que falou isso. Já chegou a vacina, eu falei. Em São Januário sempre tem vacinação, cara. Muito bem, o negócio você é tomou quando a sai de São vacina? Januário. O Pedrosa falou alergia à Vitória. O cara falta por quê? Porque tá com alergia. Eu vou falar o quê? Que alergia a camarão? Quando sai de São Januário é complicado. Dentro de São Januário a vacinação tá sempre pronta. Você gostou? De 0 a 10, te dou nota 100, Lucas Pedrosa, pro Vasco ontem? Não. De 0 a 10... Ah, parou. Muito chato. De 0 a 10, nota 8. Tá bom. Por que perdeu 2 pontos? Porque o segundo tempo não foi tão bom. Assim, acho que o time caiu de rendimento no segundo tempo. Falando do primeiro especificamente, foi uma equipe avassaladora, já começou o jogo em nível altíssimo. Por quê, Pedrosa? Primeiro ponto, e o mais importante, Jair é um jogador muito melhor na saída de bola, com a bola no pé, do que o Hugo Moura. Quem jogou ao lado dele? Tietê. Dupla que já se conhece desde o Atlético Mineiro, foi campeão no Atlético Mineiro, inclusive. Então, são jogadores que, com o estilo de jogo do Fernando Diniz, eles vão sempre ser potencializados e eles potencializam o time também. O primeiro gol do Vasco sai de uma saída de bola do Jair, porque ele tenta fazer o diferente. Ele carrega, ele acha o companheiro, e aí vem o Coutinho e o Ryan. O Ryan, inclusive, para mim, é o melhor jogador da era Diniz, dessa nova fase do Diniz no Vasco da Gama. Ryan consegue fazer a chapada com a assistência do Coutinho, 1-0. Depois, mais uma vez, saída de bola qualificada, vem a jogada com o Jair aparecendo na entrada da área,
serve o Felipe Coutinho, Coutinho serve o Piton, Paulo Henrique pisando na área. O que significa isso? Até o Paulo Henrique falou, 2 laterais que conseguem avançar, que conseguem pisar na área. Isso é muito importante no futebol atual. Terceiro gol, Tietê e Coutinho. Tietê consegue servir o Verratti. Verratti faz o facão e bate de canhota. Chega ao seu 18º gol na temporada, inclusive sendo o artilheiro do futebol brasileiro, 51 gols com a camisa do Vasco. Tem gente que não gosta, tem gente que fala que ele é ruim com a bola no pé, que ele é ruim de bola. Imagina se fosse bom, né? Se fosse bom, não prestava. Pro torcedor vascaíno, tem uma galera que não gosta do Verratti. Mentira. Tem? Tu não sabe disso, não? Chama de caneludo, fala que não sabe jogar. Não acredito. Eu juro. Vene Casagrande. Tem gente que não gosta. Caneludo ou não, o cara só precisa de um toque pra botar a bola na rede. 18 gols no ano. Enfim, 3-0 e aí um 3-0 bem avassalador assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Melgar até joga melhor nos primeiros 30 minutos que o Vasco. Só que vem as trocas. E aí tem que destacar aqui uma troca que eu achei muito interessante, que foi a do Garré no lugar do Felipe Coutinho. O Garré entra e ele nos primeiros minutos está tentando ganhar confiança. Só que depois que ele ganha confiança, ele dá 2 assistências para gol, uma para o Watson e a outra, se eu não me engano, foi para o próprio Verratti, gerando essas chances de gol, até pelo que eu falei aqui, de que poderia ser 5-0, 5-2, digamos assim. O Garré entrou muito bem. É um jogador que para mim vai ganhar minutos com o Fernando Diniz e não poderia deixar de destacar, porque a gente esquece, quando ganha, o goleiro também é importante. Verdade. O Léo Jardim no primeiro tempo ele faz 2 defesas absurdas, que poderiam minar a vitória do Vasco. Então, assim, o Léo Jardim, pra mim, é impressionante. Não é momento, gente. As pessoas falam assim, porque o momento do Léo Jardim. O momento do Léo Jardim tem 2 anos. O Léo Jardim é um goleiro convocável, é um goleiro que deveria ser lembrado para a seleção brasileira. Eu não tenho dúvida disso. Para convocar o Hugo Souza, eu convocaria o Léo Jardim. Não. Para convocar o Bento tem que ser o Léo Jardim. Eu convocaria o Léo Jardim. É isso. Ô, Lucas Pedrosa, o Ryan tá dando um show. Impressionante. O que será que o Diniz falou, fez? Porque não é possível. O meu John Textor já tinha falado, Verdade. Esse menino é bom, quero comprar ele. Sim. Será que o Vasco vai vender agora ele? Eu acho que ele é o principal ativo hoje do Vasco. É o principal ativo. Inclusive, a ideia antes do Fernando Diniz chegar era vender o Ryan no meio do ano justamente por conta dessa Mas necessidade. sabe o que a gente tá? No meio do ano, Pedrosa. Só que o Diniz falou que não quer que ele saia. Ele falou o seguinte, pra mim o Ryan é um jogador indispensável. Se o Ryan for vendido agora, ele vai ser vendido por um valor muito menor do que realmente ele vale. E aí tem até uma informação de bastidor que eu posso trazer aqui pra vocês. O Ryan já tá jogando bem desde o jogo contra o Fortaleza, jogou bem contra o Operário, jogou bem contra o Fluminense, jogou muito ontem contra o Melgar. Teve um treino que o Fernando Diniz tava orientando ele e ele tava pegando na bola e tocando pra trás. O Fernando Diniz parou o treino. E daquele jeito dele falou assim, Ryan, vai tomar caju. Ou você comigo vai ser nota 10, ou você vai ser nota 0. Ou você vai ser muito bom, ou você não vai ser bom. Então, assim, a próxima vez que você tocar pra trás, eu vou parar o treino de novo e eu vou te tirar. Eu quero que você parta pra cima. Eu quero que você tenha característica de confiança. Porque você é bom. Você é bom, por que tu não vai partir pra cima? Se jogador burocrático, eu não quero. Eu quero que você parta pra cima. E aí, cara, tudo isso está sendo visto em campo. A forma como o Ryan está conseguindo mudar o jogo dele, porque talento, qualidade, ele sempre teve. Jogador que sempre frequentou seleção de base, mas não tinha o potencial ainda desabrochado. 18 anos e é impressionante como ele tem crescido com o Fernando Diniz. Pela direita, pelo meio, pela esquerda, fazendo gol, dando assistência, chamando a responsabilidade. Que jogador tem sido o Ryan? Top 3 ontem de jogadores, Pedrosa, do Vasco? Top 3. Ryan, em primeiro. Vou botar aí... Vou botar o Léo Jardim em segundo e o Jair em terceiro, mas com menção honrosa ao Felipe Coutinho, que fez uma boa partida ontem, e ao Tietê também, acho que jogou bem. Bom, você fez a sua prova da autoescola, fez a baliza ótima, ajeitou o espelho, deu tudo certo, Tudo você passou. certo. Eu fiz minha prova ontem. Deu um probleminha, que negócio de olhar, ela não olhou que ia vir um carro, não tem um negócio assim? Eu fui reprovado por causa disso. Então, aí negócio de espelho, não ajeitou o espelho. Eu tive esses probleminhas. Ligou a seta errada. Mas passei. Entendeu? Entendi. Passei. Hoje é você, Vini. Mas eu repito. Hoje é a sua prova da autoescola. Se esse passageiro não passar nessa prova, porque realmente não tem que dirigir nunca mesmo. Não fale assim, Tem Vene carro Casa. hoje em dia, Vene, que estaciona até sozinho. Jogou bem e você enxerga essa evolução que o Diniz está prometendo? Enxergo evolução, como o time enxerga evolução individual também de alguns atletas, por exemplo, que a gente pontuou aqui a importância do Tietê. O Tietê seria um cara importante em relação à movimentação e à forma dinâmica que o Fernando Diniz gosta desse time. O crescimento do Ryan também acho que a gente tem que falar, porque a gente até falou na primeira hora, né, Dom, que o Vasco tinha muita questão do lado esquerdo, Piton e Verratti, e aí tinha o problema do lado direito, só que o PH já vinha jogando bem.
Verdade. O PH já vinha num crescimento, só que faltava alguém para ajudar o PH do lado direito. Do lado direito. O Garré começou a ser utilizado naquela, só que ele não desempenhou. Ele não conseguiu ajudar tanto. E aí o Ryan, que estava lá no Sul-Americano, volta e é essa válvula de escape que estava precisando. Porque o Garré pode ser mais centralizado, não é isso? Eu acredito que sim, só que ontem, quando o Garré entrou pelo lado direito. Quem também veio para o centro foi o Ryan. Tá. O Ryan jogou um pouco mais centralizado atrás do Verratti. Mas o Ryan muito bem, logo no início, 2 minutos ali, a chapada difícil, porque estava distante. Uma jogada muito boa, porque o PH atrai a marcação e ele tabela com o Coutinho. Enfim, eu acho que coletivamente o time do Diniz está conseguindo implementar algumas coisas que ele gosta, de toque de bola, de aproximação. Mas acho que o ponto principal era justamente a parte sem bola. Até falei isso ontem no pré-jogo, né? A parte sem bola era o ponto principal, que é parar de correr errado. Que é parar de cansar. Por isso que o Vasco cansava tanto no segundo tempo também. Você acabava correndo errado. E ontem, no primeiro tempo, o Melgar só teve 2 finalizações de longe. Léo Jardim teve que trabalhar? Teve. Mas foram 2 finalizações distantes. Não teve tanta facilidade para entrar dentro da área. Então acho que fica como ponto positivo, sim, do Vasco. E mais um gol do Verratti por baixo. Eu acho que isso também é importante. Boa, bem lembrado, né? Porque a maioria das jogadas, a maioria acontecia com a bola aérea do Piton, principalmente. E ontem não teve o Hugo Moura, que era uma figura que vinha sendo trabalhada pelo Diniz, não é, Dom? Apesar dele não estar ontem e, de fato, é uma figura que acabou se tornando base do time titular, o Diniz consegue repetir de uma forma geral as escalações, acho que isso também tem sido importante. Eu concordo com os pontos que o Jailson trouxe em relação ao lado direito. Não é de hoje o PH tem ido muito bem, mas faltava essa companhia de um jogador que se destacasse e vinha rodando opções, ninguém se destacava e o Ryan tá aproveitando muito bem. Vamos lembrar, ele fez um gol importante contra o Operário na classificação contra a Copa do Brasil, na Copa do Brasil e abre o placar ontem para deixar a história do jogo tranquila. A questão sem bola é importante, então acho que tem esses pontos. E eu acrescentaria também a evolução de um jogo coletivo de aproximação. Você vê o Vasco trabalhar. O segundo gol, acho que ele é bem emblemático nesse sentido. É um Paulo Henrique que vai pelo lado direito, a bola vai, atravessa, sobra com o Piton fazendo ultrapassagem e o Paulo Henrique aparece dentro da área. Então o Vasco que coletivamente, mais do que em peças individuais, tem os aspectos sem bola, mas também esse jogo coletivo tem fluído bem. Lógico, ainda é cedo, a gente está falando ainda de um time que oscila, tanto que vem de um clássico que não foi bem e é natural do processo, mas ele tem dado algumas respostas que a gente não via em questão de desempenho ao longo do ano antes da chegada do Diniz. Então acho que ainda tem muito pela frente, mas acho que tem sinais de melhora assim com o trabalho do Diniz. A gente discute tanto essa questão de jogar ou não as 3 competições, pelo menos com vitória nas Copas, isso vai dar confiança pro time sair da parte de baixo da tabela no Brasileiro, né, Jailson? Classificar, né? Não dava pra você não classificar com aquele ambiente de São Januário, né? Sim, mas tinha que classificar, o que a gente fala. Não vem, seria melhor já cair. ser eliminado, seria melhor já cair pra focar nas outras competições. Não. Não vem com esse papo, por favor. Falando nisso, é hora dela. É isso aí, família vascaína. Tudo bem com vocês? Que grande classificação foi essa do Vasco. Eu tô muito feliz, né? Eu falei isso aqui, o torcedor do Vasco vai sair de São Januário feliz da vida, com essa grande vitória, com essa grande atuação. Ryan deu vida para aquele lado direito do Vasco, né? Fernando Diniz vem conversando muito, porque o Fernando Diniz já viu um potencial muito grande. Ryan tem um faro de gols, então assim, não é só o Verratti agora, né? O Verratti achou um cara para dividir responsabilidade ali na frente, que é o Ryan, né? O Tietchan ontem fez uma partida assim gigantesca, jogando muita bola, né? O Paulo Henrique ali pelo lado direito, né? É muito bom, cada vez ele vem evoluindo, né? Isso aí é muito importante numa equipe que vem numa evolução. Acabou de trocar o técnico, né? O Piton é um absurdo. O Piton joga muita bola. Então assim, eu tô muito feliz, né, com esse início de trabalho do técnico Fernando Diniz. Vamos torcer para que ele continue, né, como nessa pegada, evoluindo essa equipe do Vasco, porque na janela de transferências vai chegar jogadores. E eu vou falar isso aqui agora. Há uma imensa expectativa do atacante Richarlison, que é vascaíno. Ele é vascaíno, já deixou assim declarado, né? Pode jogar no Vasco, né? Pode chegar no Vasco nessa janela do meio do ano. O jogador foi convocado para a seleção brasileira, sabe que o Ancelotti está aqui no Brasil, sabe que o Ancelotti está aqui no Rio de Janeiro, e para ele seria muito bom com que o Ancelotti visse ele de perto, ainda mais evoluindo, fazendo os gols. E assim, nessa equipe do Vasco, o Richarlison seria uma peça fundamental, seria um homem-gol e ia dividir muita responsabilidade ali com o Verratti, com o próprio Ryan, com o Coutinho. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa
ver o Richarlison com a camisa do Vasco, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!